Ela era considerada a melhor enfermeira do hospital, até descobrirem o que ela fazia à noite. Era sempre assim, sempre no turno da noite, sempre quando ela estava de plantão. Os pacientes simplesmente paravam de respirar, e ninguém suspeitava de nada. Porque quem iria desconfiar dela? Ela era a enfermeira mais dedicada do hospital, a que ficava até mais tarde, a que se voluntariava para os turnos que ninguém queria, a que segurava a mão dos pacientes nos últimos momentos. Eles a chamavam de anjo. Não sabiam que ela era o anjo da morte. Bem-vindo ao Asylum Brasil. Hoje vamos contar a história mais perturbadora que já investigamos. A história de uma mulher que matou centenas de pessoas. E fez isso durante anos, sem ser descoberta, dentro de um hospital psiquiátrico brasileiro. Isso não é ficção. Isso não é lenda urbana. Isso aconteceu de verdade. E o pior, pode estar acontecendo agora mesmo em algum lugar do Brasil. O nome dela era Edinalva Barbosa. Pelo menos é assim que vamos chamá-la aqui, porque seu nome verdadeiro foi protegido pela justiça brasileira durante décadas. Edinalva começou a trabalhar como enfermeira em 1982, no Hospital Psiquiátrico São Lucas, em Minas Gerais. Ela tinha 28 anos. Acabara de se formar. Bonita, simpática, religiosa. Todo mundo gostava dela. Os médicos elogiavam seu profissionalismo. As outras enfermeiras admiravam sua dedicação. Os pacientes sentiam conforto com sua presença. Mas tinha algo estranho, algo que ninguém percebeu no começo. Pacientes morriam com uma frequência anormal no turno dela. No hospital psiquiátrico, morte não era exatamente rara. Muitos pacientes eram idosos. Muitos tinham condições físicas debilitadas, além dos problemas mentais. Suicídios aconteciam. Complicações médicas eram comuns. Então, quando alguém morria durante a noite, simplesmente preenchiam a papelada e seguiam em frente. Ninguém fazia perguntas. Edinalva era esperta. Muito esperta. Ela nunca matava 2 pacientes seguidos. Às vezes deixava passar semanas. Às vezes meses. Ela variava os métodos. Às vezes era uma overdose de sedativos. Às vezes era insulina em excesso, causando um choque hipoglicêmico fatal. Outras vezes, simplesmente sufocava o paciente com um travesseiro enquanto eles dormiam. Pacientes psiquiátricos sedados não ofereciam resistência. E como muitos já estavam em tratamento com múltiplos medicamentos, uma morte por overdose parecia perfeitamente plausível. O primeiro a desconfiar foi o Dr. Roberto Andrade, médico psiquiatra que trabalhava no hospital desde 1978. Em 1987, 5 anos depois de Edinalva começar, ele notou um padrão. Ele tinha um caderno onde anotava todos os óbitos. Era um hábito pessoal, algo que fazia para acompanhar a saúde geral dos pacientes. E quando revisou os números, viu algo alarmante. A taxa de mortalidade no turno da noite havia dobrado desde 1982, especificamente nas noites quando Edinalva estava de plantão. Ele trouxe suas preocupações para a administração do hospital. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Disseram que ele estava imaginando coisas, que os números eram normais para um hospital psiquiátrico daquele porte, que Edinalva era uma profissional exemplar e ele estava difamando uma colega sem provas. O Dr. Andrade foi basicamente ignorado. Pior, começaram a tratá-lo como se ele fosse o problema, como se ele estivesse paranoico. Irônico, considerando que trabalhava em um hospital psiquiátrico. Mas o doutor não desistiu. Ele começou sua própria investigação. Discretamente, ele começou a pedir autópsias nos casos que considerava suspeitos. E foi aí que as coisas começaram a se revelar. Em 1989, 7 anos depois de Edinalva começar, uma autópsia encontrou níveis letais de potássio no corpo de um paciente de 52 anos. Potássio em excesso pode causar parada cardíaca. E não havia razão médica para aquele paciente ter recebido potássio. Nenhuma prescrição, nenhum registro. A administração do hospital não podia mais ignorar. Eles abriram uma investigação interna. E o que descobriram foi aterrorizante. Nos prontuários médicos começaram a encontrar inconsistências.
medicações administradas que não estavam prescritas, dosagens erradas, horários que não batiam. E todas as irregularidades apontavam para uma pessoa, Edinalva. Quando finalmente a confrontaram em março de 1990, ela negou tudo. Chorou. Disse que estava sendo acusada injustamente, que era perseguição, que o Dr. Andrade tinha algo contra ela. Mas a evidência era demais. Eles a afastaram do trabalho enquanto a investigação continuava. E então, algo extraordinário aconteceu. A taxa de mortalidade no turno da noite despencou. Caiu pela metade quase imediatamente. A polícia foi chamada. E quando começaram a investigar de verdade, quando exumaram corpos, quando revisaram anos de registros médicos, a dimensão do horror se revelou. Edinalva não havia matado 10 pessoas, nem 20, nem 50. As estimativas conservadoras colocavam o número em pelo menos 200 pacientes. As estimativas mais altas chegavam a 350. 350 assassinatos, durante 8 anos, em um único hospital. Como ela fez isso? Como uma pessoa mata 300 outras pessoas sem ser pega? A resposta é perturbadora na sua simplicidade. Ela escolhia as vítimas certas. Pacientes sem família. Pacientes cujas famílias nunca visitavam. Pacientes que ninguém iria questionar se morressem. Pacientes que a sociedade já havia esquecido. Em um hospital psiquiátrico dos anos 80, esses pacientes eram a maioria. Ela também tinha sorte. Sorte de trabalhar em um sistema que não se importava. Um sistema onde pacientes psiquiátricos eram considerados descartáveis. Onde a morte era tão comum que se tornou banal. Onde ninguém fazia perguntas porque ninguém queria saber as respostas. E ela explorou isso perfeitamente. Mas por quê? Por que ela fez isso? Durante o julgamento, que aconteceu em 1992, psiquiatras tentaram entender sua motivação, e o que encontraram foi uma combinação perturbadora de fatores. Edinalva sofria do que chamamos de síndrome de Munchausen por procuração em sua forma mais extrema. Ela tinha uma necessidade patológica de ser vista como salvadora, de ser a heroína, de ser amada e admirada. Então ela criava as crises. Ela causava as emergências. E então ela era a primeira a responder. A primeira a tentar reanimar. A primeira a confortar as outras enfermeiras quando o paciente morria. Ela se alimentava da atenção, do drama, da sensação de poder sobre vida e morte. Ela dizia que estava aliviando o sofrimento deles, que estava sendo misericordiosa, que Deus a havia escolhido para decidir quem deveria viver e quem deveria morrer. Mas havia algo mais, algo que ela nunca admitiu, mas que ficou claro durante a investigação. Ela gostava. Ela gostava de matar. Ela gostava do poder. Ela gostava de sentar ao lado da cama e assistir enquanto a vida escapava dos olhos deles. Ela gostava de ser a última coisa que eles viam. Ela era um serial killer. Ponto final. O julgamento foi rápido. Surpreendentemente rápido para a justiça brasileira. A evidência era esmagadora. Testemunhas, documentos médicos, autópsias. Tudo apontava para ela. Em setembro de 1992, ela foi condenada. A sentença? 30 anos de prisão. Parece muito, mas façam as contas. 30 anos por 300 assassinatos. Isso dá menos de 40 dias por vida tirada. Mas aqui está a parte que vai te deixar sem dormir essa noite. Edinalva cumpriu apenas 17 anos. Foi libertada em 2009 por bom comportamento. Sim, você ouviu certo. A mulher que matou 300 pessoas está livre desde 2009. Ela vive em algum lugar do Brasil, com nome falso. Identidade protegida. Ninguém sabe onde. Ninguém sabe o que ela faz. Ela tem agora 70 anos. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer, mas que todos pensam. Ela parou? Será que uma pessoa que matou 300 pessoas ao longo de 8 anos simplesmente para? Será que o impulso desaparece depois de 17 anos na prisão? Ou será que ela apenas ficou melhor em não ser pega? A verdade é que não sabemos. E essa é a parte mais assustadora de toda essa história. Edinalva Barbosa representa algo maior do que ela mesma. Ela representa uma falha sistêmica. Uma falha em como tratamos pacientes psiquiátricos.
Uma falha em como monitoramos profissionais de saúde. Uma falha em como investigamos mortes suspeitas. Desde o caso dela, hospitais brasileiros implementaram mais controles, mais supervisão, mais autópsias. Mas será que é suficiente? Estatísticas mostram que serial killers médicos são surpreendentemente comuns. Mais comuns do que imaginamos. Porque eles têm acesso, eles têm conhecimento, eles têm autoridade e eles têm vítimas vulneráveis. O caso de Edinalva não é único. Ele é apenas o mais documentado. Quantos outros existem que nunca foram descobertos? Quantos ainda estão por aí, trabalhando, matando, se escondendo atrás de jalecos brancos e sorrisos simpáticos? O Dr. Roberto Andrade, o médico que primeiro suspeitou dela, nunca mais conseguiu trabalhar em paz. Ele desenvolveu PTSD. A culpa de não ter insistido mais, de não ter gritado mais alto, de não ter salvado essas vidas. Ele se aposentou em 1995 e morreu em 2003. Alguns dizem que de coração partido. O Hospital Psiquiátrico São Lucas fechou as portas em 1998. Oficialmente por problemas financeiros. Mas todos sabem o verdadeiro motivo. Ninguém queria ser tratado no lugar onde 300 pessoas foram assassinadas. O prédio ainda está lá, abandonado, grafitado, janelas quebradas. Dizem que é assombrado. E talvez seja. Talvez os fantasmas de 300 vítimas ainda vagueiem por aqueles corredores. As famílias que conseguiram ser identificadas, as poucas que existiam, nunca receberam compensação adequada. Algumas processaram. Ganharam valores ridículos. 10 mil reais. 20 mil reais. Como se fosse possível colocar preço em uma vida. E Edinalva? Edinalva vive sua vida em algum lugar, sob algum nome. Talvez até trabalhando com idosos novamente, porque não há lei no Brasil que proíba. Sua identidade foi protegida. Seu passado foi apagado. Ela recomeçou, enquanto 300 famílias nunca puderam. Essa é a história mais perturbadora que já contamos no Asylum Brasil. Porque, diferente de hospitais abandonados e fantasmas do passado, essa assassina ainda está viva, ainda está livre, ainda está por aí. Antes de terminar, preciso te dizer algo importante. Se você trabalha na área de saúde, se você conhece alguém que trabalha, fique atento. Fique atento aos padrões. Fique atento às mortes inexplicáveis. Fique atento aos colegas que sempre estão presentes quando alguém morre. Porque ignorar os sinais não é apenas negligência, é cumplicidade. O caso de Edinalva Barbosa deveria ter mudado tudo. Deveria ter revolucionado como monitoramos profissionais de saúde no Brasil. Mas você sabe o que realmente mudou? Quase nada. Os hospitais psiquiátricos continuam subfinanciados. A supervisão continua inadequada. E as mortes continuam acontecendo. 300 vidas. 300 pessoas que confiaram em alguém que jurou ajudá-las. 300 pessoas que morreram sozinhas, assustadas, sem entender por quê. E a pessoa responsável está livre, vivendo, respirando, enquanto eles não podem mais. Essa é a realidade mais sombria da história que contamos hoje. Não é sobre o passado, é sobre o presente. Porque em algum lugar do Brasil, neste exato momento, pode haver outro anjo da morte trabalhando, matando, esperando, e ninguém está prestando atenção. Se você gostou desse vídeo, ou melhor, se ele te impactou da forma que deveria, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Porque essas histórias precisam ser contadas. Essas vítimas precisam ser lembradas. E esses assassinos precisam ser expostos. E deixa nos comentários. Você acha que Edinalva parou de matar? Você acredita que alguém capaz de tirar 300 vidas simplesmente desiste? Ou será que ela apenas aprendeu a ser melhor nisso? Até o próximo vídeo. E da próxima vez que você for a um hospital, olhe bem para as pessoas ao seu redor. Porque um deles pode ser um anjo, mas talvez seja o anjo errado.